Quer comentar alguma coisa? Essa afeição mútua seria o quê? Relacionada ao quê? Seria dos dois, de duas pessoas. Um gosta do outro, quer dizer, é mútuo, é conjunto. No caso, pode dizer afeições um com o outro. Isso. Gostar de um do outro, a simpatia. Pode ser, não é só de relacionamento homem e mulher não, mas também de amizade. De amizade, isso. Eu digo afeições, assim, não só no relacionamento, mas a gente tem aquelas afeições. Isso aí. A pessoa, poxa, tem aquela afeição, nem sei Aquela por quê, simpatia. mas tem uma simpatia por aquela pessoa. Exatamente. Quando ela não tem nenhum interesse momentâneo, às vezes não é nem por maldade esse interesse, mas é uma condição. Às vezes você está no trabalho, você tem aquela amizade, aquele relacionamento ali, mas é porque você está no trabalho. Aquela pessoa não vai na tua casa, nem você vai na casa dela, entendeu? Se você muda de trabalho, você nunca mais vê aquela pessoa. Não é que havia ali um interesse pecaminoso, mas não era uma afeição, digamos assim, verdadeira. Era apenas uma contingência da situação em que se encontrava ali, aquele momento. Não era uma coisa sólida. No plano espiritual, a gente vai lidar com o nosso sentimento vivo. Lá, o sentimento é uma força viva que vai nos levar a entrar em sintonia com nossos afins. Essa sintonia com os afins é que é a verdadeira afeição. Por quê? Porque não vai depender de nenhuma condição do mundo, seja de emprego, seja porque está na família. Às vezes a pessoa é de uma família, mas não tem nenhuma ligação com aquelas pessoas ali. Não é que não tenha, ela não tem. Entende? Ela não tem. Ela prefere ficar no canto dela. Ligação tem, porque ela nasceu com aquela família, a ligação kármica, mas não há um vínculo afetivo. Já tem outras casas que no domingo a casa enche, os irmãos se veem, é aquela harmonia. Há um interesse das pessoas estarem se vendo, entendeu? É assim. Então vamos lá, 298. Lê pra gente. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Resposta: não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupa, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Mais ou menos nós acabamos respondeu. Ele está falando também de alma gêmea. Tem até uma novela que voltou, que eu gostei muito quando passou, eu acompanhei, que tem esse título, Alma Gêmea. E é disso que ele está falando. Leia 299, que é um complemento dessa daí, por favor. Em que sentido se deve entender a palavra metade? De que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Então, ele está nos dizendo, prendeu aqui, o conceito de alma gêmea, ele está ligado
a ideia de metades eternas. Duas pessoas que nasceram de Deus e que uma é o complemento da outra e que formariam um só. Essa ideia de alma gêmea. Metades eternas. O folclore, os mitos gregos falam disso. E essa é uma ideia romântica, bela, que sempre embalou a literatura. E entre os reencarnacionistas, ou seja, aqueles que já conhecem a ideia de reencarnação, a ideia de alma gêmea circula. Você tem até revistinha. Mas o que eles estão nos dizendo? Não há união particular e fatal de duas almas. Pai, eu vou saber quando as minhas de Ponemon. Ela está recebendo, Renato. Que isso? Massinha. Ótimo, né? Maravilhoso. A união que há é de todos os espíritos, em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Ele dá como que uma ducha de água fria em todos nós que gostaríamos de ter no infinito uma alma gêmea nos esperando. A metade da laranja. Ele está dizendo que isso não existe. E por que não existe? Porque a doutrina espírita, ela vai trabalhar com um conceito de progresso. De evolução. E isso implica dizer que todos nós estamos fadados a um crescimento espiritual absoluto. E isso implica dizer que quando você chega a um conhecimento puro, absoluto, você ama a todos os seres como se todos os seres fossem você. Você é um com todos. Ele diz aqui, ó, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Luciano, é 298 que a gente está lendo, tá? Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Quanto mais eu estou espiritualizado, mais eu tenho uma profunda empatia por todas as pessoas. E quanto mais isso acontece, menos eu sinto a necessidade de uma parceira pela eternidade. Por quê? Porque eu vou aumentando a minha capacidade de amar. Então, isso aqui seria uma restrição num certo nível. Restrição de quê? Você amaria alguém em particular mais do que outras pessoas. Só que nós, e aí que entra o paradoxo da coisa, nós não somos almas perfeitas. Nós estamos dentro do processo do progresso. Então, não existe alma gêmea. Entenderam isso? E no sentido de metades eternas.
Não existe uma pessoa que foi criada por Deus no mesmo tempo que você e que está fadada a ser a tua, no meu caso, a musa ou o muso de vocês. A pessoa que vai compreender plenamente vocês. Mas isso não quer dizer que não exista, enquanto nós estamos no processo do progresso, uniões felizes, bem construídas ao longo dos séculos. É possível você ter uma parceira, um parceiro que te acompanhe e que você dedique a essa pessoa um amor especial. Te acompanha às vezes há milênios. Ele não é tua alma gêmea. Ainda há nesse amor um quê de egoísmo. Mas isso acontece. Só que isso não é com todos. Por que não? Pergunto eu a vocês. Essa é uma resposta boa, né, para tudo, né? Mas é porque a tua experiência de vida é diferente da minha, que é diferente da dela, que é diferente de todas as pessoas que existem. Nós fazemos o nosso caminho nessa vida e em outras. Então, pode ser que uma pessoa tenha um relacionamento assim, pode ser que não. Tá entendendo? Não é uma obrigatoriedade. O conceito de alma gêmea cria uma obrigatoriedade. E muitas vezes é por egoísmo. Há casos, relatos, por exemplo, muito complexo isso, né? Muito vasto, muito amplo, mas há casos, por exemplo, vou botar logo um caso bem complicado para vocês, que eu conheço, que eu já li. Homossexualismo. A pessoa nasce e ele, por enquanto, ele não é homossexual. Ele nunca teve esse problema. Ele cresce. Vou contar o caso que eu li no livro, tá? E aí, ele vê, ele já está com uns 20 anos, 19 anos, 18 anos. O livro não especifica a idade, mas ele vê o sobrinho. Quando ele olha para o sobrinho, ele identifica aquela alma. E aquela alma tinha sido esposa, amante. Então, aquela pessoa, ele acaba tendo um affair com o sobrinho. Só que os dois, o problema deles não era o ato sexual tido naquele momento, mas a afinidade que eles traziam já, que rompeu as barreiras do corpo físico. Estão entendendo o que eu quero dizer? Porque ele, quando olhou para ele, identificou ela, sentiu uma atração. Então aquilo era muito, muito anterior. Então vocês vejam como é que é isso complicado. Outro caso, a pessoa está encarnada. A moça, ela estava encarnada e tinha um amiguinho espiritual, ela era uma médium, que sempre que ela saía do corpo, encontrava com ele. E aí eles passeavam. Só que ele não estava bem. Ele era agressivo, egoísta, centralizador. Entende? Mas ela gostava muito dele.
E quando ela entrou, isso foi na Idade Média, ela entrou para uma sociedade secreta em que os ensinos eram moralizados, ele começou a perder contato com ela. Por quê? Porque ela começou a melhorar de vibração. E ele começou a criar, nos momentos em que ele conseguia acessar ele, porque ele era uma pessoa raivosa, o desencarnado, ele criava uma série de situações para que ela saísse da sociedade secreta. E aí os instrutores dessa sociedade orientaram a ela que ela teria que deixá-lo, porque ele estava desencarnado e precisava, eles já estavam caminhando juntos, sempre assim, aos trancos e barrancos, criando uma série de confusões, e eles precisavam se desvincular, cada um seguir um caminho para poderem crescer. Esse é outro caso. Então a gente vê que esses vínculos, eles muitas vezes, eles existem, mas eles trazem o quê? Um traço de egoísmo. E esse egoísmo, muitas vezes, ele é avassalador. Ele nos enceguece, ele nos tira do eixo. E aí a gente toma decisões erradas, pensa errado, raciocina errado e age errado como consequência. Por quê? Porque as paixões, elas precisam ser domadas, mas se elas nos domam, nós nos tornamos sem rumo. O rumo é o rumo de onde a paixão nos leva. Então o conceito de alma gêmea, inclusive, ele serve muitas vezes como desculpismo para que uma pessoa acabe com um relacionamento e comece outro. Não. Eu encontrei minha alma gêmea. Não, meu bem, é o seguinte, eu encontrei a minha alma gêmea. Não, coisa de muitas encarnações. Isso tem, isso existe, isso acontece. Os nossos problemas a gente tem que resolver sem essas falsas meia-verdades, entendeu? Como se resolve, a gente não sabe, mas a gente precisa resolver como? Da forma fraterna, pensando com a cabeça, com o cérebro, e não com o coração ou com o órgão sexual. A gente precisa estar com a mente voltada para o alto, para que as nossas decisões estejam com acerto, que a gente não esteja repetindo erros de vidas anteriores, que a nossa tendência é, quem não cresce, repete. Não é isso que acontece na escola? Você não estuda, repete de ano. Se a gente não cresce, a gente tende a repetir os mesmos erros. Por quê? Porque a gente está sempre se reencontrando de novo. Aí você vê aquela pessoa, talvez nessa encarnação, aquele tio já veio como tio para mudar o tipo de afeto. Está entendendo? Já veio com uma certa barreira, mas ele não resiste. Em essência, qual é o erro disso? O erro é deixar que a paixão domine. E isso pode levar a uma série de consequências. O que eles estão nos alertando aqui? É que quando você se espiritualiza, é possível sim que você ame. Existem casais espirituais que vão se rever quando desencarnar. Tem casais que não vão se ver. Cada um vai para o seu. Mas existem casais, eu me lembro uma vez no ônibus, olha só coisa inusitada. Eu estava no ônibus
e eu vi um casal. Eram 2 jovens. Eles eram mais jovens que eu. Eu era bem jovem, devia estar com uns 24, 25 anos. Eles deviam estar com 19, 20 anos. Eles eram judeus, porque o rapaz usava aquele kippá de judeu. E eles brincavam entre eles dois. Brincava, conversava, se acariciava. Eu estou lá. A energia de amor fraterno, um amor puro, entre eles dois era tão grande que aquilo me atingiu. Eu senti aquela vibração. Foi nada de sexo não, nada disso. Foi uma vibração que veio de cima. Eu não sei como explicar isso. E tocou aqui e eu me enterneci. Sabe quando você entra, os seus olhos ficam... Eu falei, caramba, eu nunca tinha visto um casal tão assim, sabe, com sentimentos tão puros de um com o outro. Foi só uma impressão, pode ter sido só uma ilusão, uma fantasia da minha mente, pode ter sido. Mas que isso impregnou vibratoriamente. Quando a gente está aos trancos e barrancos com o nosso relacionamento e vê um negócio desse, a gente tende a ter ou raiva, ou não acreditar, ou dizer que aquilo ali é falsidade, ou debochar, ou sentir uma profunda e terrível e avassaladora inveja, porque aquilo é possível sim. Exatamente. Entendeu? A gente coloca é possível? Sim. E acontece com todo mundo? Não. Digamos, em hipótese, que seja aquilo que eu estivesse vendo mesmo. É uma construção dos dois. Está entendendo? Você constrói esse relacionamento. A única coisa que diferencia da alma gêmea é que aquilo não vai ser pela eternidade. Daqui a 1 bilhão de anos, você vai ser um espírito tão superior que você vai amar um planeta inteiro. Isso vai... Mas agora, nesse momento, aquele casal construiu esse relacionamento. Os relacionamentos, olha aí a dica, eles podem ser construídos para uma longa duração. Não vai viver 1 milhão de anos juntos. Por quê? Porque ora você vai estar encarnado, e ora a pessoa não vai estar, ora você vai na tua encarnação, você vai vir para casar com fulano, ele vai vir para casar com ciclano, na outra encarnação ele vem como seu avô, você vem como avó dele. Está entendendo? Então, quanto mais você vai sublimando isso, a gente vai lidando, vai simpatizando com as pessoas e vai construindo relações de amizade e de relacionamento conjugal que permitem que na próxima encarnação, se for necessário uma reciclagem, uma volta, um quanto o outro queiram. Só que isso aí não é o que realmente acontece. A gente vê aqui, é muito comum as mulheres espíritas, né? Não, eu vou fazer agora tudo porque eu não quero ver na minha frente nem pintado. É uma realidade, mas veja bem, eu cansei de ver isso, né? De ouvir isso, né? E de ver isso com as mulheres espíritas, homens e tudo mais. Mas dentro do plano do ideal, que não é o real, dentro do plano do ideal, o ideal é que a gente consiga trabalhar o relacionamento não com a ideia de metades. Funcionou. De metades eternas, mas sim com a ideia
seria esse? Você formar um casal, fazer parte de um casal, de um relacionamento, com uma visão de progresso. Que ambos, mútuo, trabalhem o crescimento do outro. Crescimento mútuo. Dentro de uma visão espiritual. Então, tudo aquilo que Jesus prega, que o conhecimento espírita prega sobre caridade, sobre progresso, sobre... Você vai jogar no teu próximo mais próximo. Cônjuge. Estimulando nele o quê? O crescimento espiritual. Como isso é mútuo, porque é uma dupla completa, não incompleta. A incompleta é quando só um tem essa visão. Como é mútuo, como esse estímulo é mútuo e não depende de conhecimento espiritual, não precisa você ter conhecimento da doutrina espírita para isso. Esse casal, por exemplo, eles eram judeus. Entendeu? Essa dupla estimula o crescimento um do outro. É possível? É possível, acontece muito. Graças a Deus a gente vê muito isso também. Muitos casais espíritas e não espíritas, católicos, evangélicos, budistas, teosofistas, médicos, eu posso dizer que isso aí, psicólogos, psiquiatras. Hein? É um progresso. É um progresso. Mas é um progresso que depende de um detalhe, que é o pedágio. O pedágio é o problema. O que é o pedágio? Quando você sai daqui e vai para a região dos lagos, você tem que pagar o pedágio. Se você quiser usufruir dos benefícios da região dos lagos, você não tem que pagar o pedágio. Para que nós, almas endividadas, tenhamos a ideia disso lá na frente, nós temos que pagar o pedágio. Que pedágio é esse? Deixa para a intuição de vocês me responderem. Qual é o pedágio para se chegar a essa ideia? O pedágio são justamente a maioria dos relacionamentos com conflitos não ideais. Com interesses que nós nem sabemos, isso é que é o pior. Mas os interesses que construíram o relacionamento não eram plenamente espirituais. Só que como nós somos analfabetos de espiritualidade, como é que eu poderia formar uma dupla evolutiva se eu sou analfabeto disso? Eu tenho como formar uma coisa que eu não sei? Eu não, tenho. Se eu tivesse uma evolução agradável. Mas se eu já tenho que pagar pedágio e não tenho essa visão, eu não consigo construir isso. Porque o pedágio, e aí é que está o complicado, não sei se vocês vão entender. O pedágio, você não está pagando a alguém. O pedágio é interno, é
dentro do nosso íntimo. Porque esse pedágio interno, se ele não é pago, você não consegue ver. E se você não consegue ver, você não consegue fazer. Você não tem interesse nisso. Isso não passa pela tua cabeça. Por que não passa pela minha cabeça? Porque eu não tenho condições espirituais de ver isso. Eu estou falando com vocês aqui, mas isso aqui é uma boa teoria. Para mim ainda é uma teoria. Mas eu conheço pessoas que eu não julgo que sejam melhores do que eu, mais evoluídas do que eu, mas com quem eu aprendi a conviver, mas que pelo menos nessa questão aqui, elas tiveram que ser resolvidas. Por quê? Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho um pedágio interno. Meu pedágio não é com a minha esposa, não é com a minha namorada, não é com a minha noiva, não é com a minha mãe, não é com a minha patroa, com a minha orientadora, não é nada disso. Porque duplas, elas não são só casais. Qualquer tipo de dupla. Como é que pode ser uma dupla? Você e o seu sócio. Você abre um negócio com o seu sócio. É uma dupla. Você está se formando na faculdade, você e o seu orientador. É uma dupla. Você é um médium, você e o seu mentor espiritual. É uma dupla. Duplas existem muitas. Todas elas podem ser duplas evolutivas completas. Mas se eu não consigo ter essa visão de que eu tenho que dar doce de leite para ela, sempre, e eu não tenho essa visão, como é que eu vou fazer isso? Esse é o pedágio. Porque se eu não tenho essa visão, eu não consigo ver a pessoa que poderia formar essa dupla, por mais que eu ache que esteja vendo. Aí eu venho com essa desculpa que é minha alma gêmea. É minha alma gêmea, aí você larga, aí é alma gêmea. Aí conflito. Aí não, agora eu vi minha outra alma gêmea. Aí conflito. Teve um companheiro que casou 5 vezes. Sempre com essa ideia de que agora ele tinha descoberto a alma gêmea. Ele era artista, ele era espírita. Já desencarnou. O que eu quero dizer é o seguinte: o pedágio, ao contrário do que a gente imagina, ele não é de fora, ele é uma visão de dentro. E você só consegue construir uma visão que valorize certas questões quando você não deve a sua própria consciência pelos atos não ideais que você fez no passado. É um peso, é como se, você imagina aquele cara que pesa 300 quilos, por mais que você fale para o cara que ele vai morrer, ele não consegue ver isso. Agora mesmo tive uma experiência desagradável aqui em Madureira hoje. Menina aí que eu vi, eu não conheço, não tenho relacionamento, mas eu vi crescendo, morava ali perto da minha rua. E eu sei que ele está viciado em crack. Então ele fica inventando um monte de história para te pegar dinheiro. Aí eu parei ali no camelô, estava olhando o camelô ali, as coisas do camelô, aqui na Portela, agora ainda há pouco. Ele aí, tudo bem? Poxa, minha moto está ali, sei o quê, eu preciso de R$10 para dar aos policiais. Poxa, como é que eu vou fazer? Já é a segunda ou terceira vez. Ele já foi 2 vezes no meu portão falar isso. E a mãe dele já pediu para não dar. O cara não tem visão de que aquilo ali está destruindo a alma dele. Por mais que você fale qualquer coisa, e depois dele, ele quando passar por essa experiência, daqui a 100 anos, ele vai olhar para trás, aí ele vai querer fazer isso aqui, ó. Ele não fez nada para construir isso aqui. O tempo que ele tinha para fazer isso, ele estava preso ao vício, às drogas. É o nosso caso. Nós somos ele ontem. Hoje nós estamos melhorzinho. Nós já conseguimos botar a cabeça para o lado de fora.
Mas aí a gente enxerga alguém que já está aqui. E aí fica com raiva, pô, por que eu estou passando por isso aqui? Como se o pedágio fosse uma cobrança de Deus. É Deus que está me colocando o obstáculo. O pedágio não é uma exigência de Deus. O pedágio é algo interno à minha consciência, que por ter questões não resolvidas, eu me sinto atraído por certas experiências. Que tem como possibilidade, caso eu tenha conhecimento espiritual, e vontade, eu posso trabalhar isso para que eu esteja pagando esse pedágio. E aí a minha mente se abre. E aí eu enxergo. E aí eu cresço. E aí depois, lá na frente, eu posso formar duplas evolutivas. Eu não vou ser o lado ruim da dupla. Eu não vou pesar. Porque se você acha uma pessoa muito evoluída e mantém um relacionamento com ela, mas que você está muito deficiente, você se torna o problema. Você se torna o alcoólatra, você se torna o ciumento, você se torna o possessivo. Vocês viram Escritores da Liberdade? Maravilhoso esse filme, né? O que aconteceu com o marido dela, da professora? Ele não aguentou, né? Ele não aguentou, né? Era muita dedicação dela. Ele não conseguia enxergar essa visão de duplo evolutivo. Ele estava perto de um espírito nobre, mas a gente não valoriza a nobreza dessa pessoa. Então, os nossos mentores, eles de antemão, às vezes nos tiram dessa experiência. Por quê? Porque como você não está, por ter muito pedágio interno a pagar, apto a valorizar essa experiência, você só vai se complicar. Então você primeiro tem que lidar com seus pedágios internos, para que mais à frente valorize a formação de uma dupla evolutiva. Está entendendo, gente? Então vamos lá. Mas é possível, desde já, construirmos um caminho que nos amplia essa visão. Desde já. Como? Trabalhando com uma visão assistencial, procurando sair do próprio umbigo. Entende? Praticando a caridade. O que é praticar a caridade? Parar de pensar só em si, em mim, para os meus. Vou pensar um pouquinho também na dor daquele irmão. O que eu posso fazer? Não sei, qualquer coisa. Começa com uma visita. Visita alguma coisa. Um orfanato, um asilo. Ou então, ora. A Madre Teresa de Calcutá, o filme dela, tinha uma senhora que era paralítica. Vocês viram esse filme? Madre Teresa de Calcutá? Viu o que ela mandou? Ora, vocês oram. Então a senhora fez na Inglaterra círculos de oração para a obra de Madre Teresa. Já é alguma coisa. Ora. Ora em vez de orar só para você, seus problemas, para suas dores, ora para as dores das pessoas. Tira um momento para orar por aquela pessoa, para o mundo, para a paz do mundo, né? É se abrir para o conhecimento espiritual e para a prática do amor ao próximo. Aí você vai estar começando a enxergar as coisas de uma visão melhor. E aí você começa a construir e valorizar coisas perenes, quer dizer duradoura.
coisas que duram e não coisas que passam. Eu, quando era adolescente, eu tinha um colega que tinha moto. E a gente achava que ele ganhava todas as meninas porque ele tinha moto. Então o nosso desejo qual era? Ter moto. Mas você, à medida que você cresce, você começa a não querer valorizar o quê? Poxa, se a menina valoriza, o que ela valoriza é a moto, eu não quero essa menina. Mas isso depende de quê? De uma mudança de visão de mundo, porque senão você quer ter a moto, ter o carro, para ter todas as meninas do mundo. Está entendendo? Essa maturidade, ela não vem com a idade, ela vem com a reflexão, com a mudança. O que me fez mudar essa visão, ou pelo menos tentar mudar, foi o conhecimento espírita, que me fez valorizar o quê? O ser humano. Mulheres não são coisas para ser pegas com a moto, né? Mulheres são seres humanos, são espíritos imortais. E vocês também. Homens não são objetos, atores, Brad Pitt. Estão entendendo? Essa visão, ela vai mudando aos pouquinhos, a gente vai se desmaterializando. Só que a gente não vai ser um espírito superior de uma hora para outra. Isso não tem jeito. Onde é que a gente parou, hein? 300. A gente leu o 299, né? Vamos ver se dá para ler o 300. Luciana, lê pra gente, por favor, 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que o espírito se eleva, já não simpatiza como dantes, como os que lhe ficaram abaixo. Quer comentar? Está perguntando se dois espíritos que se afinizam, né, se eles se reunirem, estarão unidos para sempre, ou poderão se separar numa outra encarnação e se unirem a outras pessoas, né, se casarem com outras pessoas. E aqui está dizendo que nós todos estamos reciprocamente unidos, né, uns com os outros. Então, acho que isso pode acontecer sim, está dizendo que sim. Que não necessariamente você vai ficar unido àquela mesma pessoa. Exatamente. O espírito, quando é superior, aquela questão lá de cima, na 298, quanto mais perfeitos, mais unidos. A ideia de separação é uma outra ideia também complexa, porque quanto menos evoluído, mais você sente ou acha que está separado. Quanto mais evoluído, você percebe que você está junto. Há uma expressão oriental que diz assim: somos todos um. Quando nós atingimos esferas espirituais resplandecentes, chamadas de plano mental, a noção de espaço desaparece. Vocês entendem o que eu quero dizer com de espaço? Complicado isso, hein? Não é fácil não. Eu estou aqui no Centro Espírita Arautos de uma Nova Era, Estrada do Portela 347. Minha mãe está em colégio.
não lembro agora o nome da rua que ela mora. Na rua tal, número tal. Meu pai está em Vista Alegre. Esse eu conheço bem, eu morei lá. Na rua Arnaldo Dor, 85. A princípio, meus pais são separados, né? A princípio, cada um está no lugar. Isso é noção de espaço. Eu estou em Madureira, minha mãe está em colégio, meu pai está em Vista Alegre. Cada um está num lugar, espaços diferentes. O Lula está em Brasília, o Obama está em Washington, o cara de Marte está lá em Marte. Cada um no seu quadrado. Eu ocupo aqui o meu espaço. Isso é espaço. Nesses planos resplandecentes, isso não existe. O que isso quer dizer? Que ele está em vários lugares. Para confundir a cabeça de vocês. Se você consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, estão entendendo? A evolução é isso, você se expande até você conseguir entender e estar com todos ao mesmo tempo agora. Por isso que quanto mais evoluído você é, mais a noção de estar unido é uma realidade. E quanto menos evoluído a gente é egoísta, a gente quer pra gente é apaixonado, a gente é separado. É a noção de separado. Eu estou à parte, eu quero para mim, eu penso só em mim, na minha felicidade, no meu dinheiro, na minha família, nos meus filhos, no meu país, no meu time, na minha cor, na minha raça, no meu sexo. Isso é o meu egoísmo. Ou seja, eu estou cego. Por quê? Porque essa não é a realidade. Os seres muito superiores, quando a gente ora para Jesus, eu oro para Jesus, a pessoa lá na Espanha ora para Jesus, o cara lá no meio do Pacífico está agora dormindo, vai dormir agora, lá no meio do Oceano Pacífico, ora para Jesus. Quem Jesus vai atender? Eu, a espanhola ou o cara no meio do Pacífico? Jesus já tem essa expansibilidade. Ele já pertence às esferas de espíritos puros. Essa noção de espaço para ele não existe, nem de tempo. Ele está fora disso. Nós ainda estamos presos à noção de tempo, hoje, amanhã, depois, e espaço. Só para vocês terem uma ideia do que eles estão dizendo. Ou seja, quanto mais evoluído, mais você sabe que está unido. Quanto menos evoluído, mais você é egoísta, porque você acha que é separado. Por isso que essa noção de alma gêmea, ela é capenga, porque ela limita você a uma só pessoa, quando na verdade os espíritos evoluídos, eles têm essa paixão, esse amor avassalador, esse amor profundo que a gente tem muitas vezes por uma pessoa, por todos. Então, isso é uma noção do processo de união. Às vezes, algumas pessoas conseguem essa noção através da meditação. Por isso que meditação faz bem e vale a pena a gente praticar a meditação. Porque ela pode dar essa noção para a gente. Era sobre isso que a gente estava falando lá embaixo, eu e a Cecília. Eu contei alguns casos para eles na quarta-feira. E ela falou que nunca tinha tido um estado desse, de somos todos um. Mas é possível. É possível. Desde que a gente saiba que é possível ter flashes disso. E quando você tem flashes disso,
é maravilhoso, porque você começa a perceber que isso não é um blá blá blá, entendeu? Você começa a perceber que realmente, quando você entra nessa consciência de unidade, o que você quer mais fazer é doar essa consciência para todas as pessoas, para que elas saiam do seu sofrimento, saiam dessa visão egoísta de vida e comecem a trabalhar a fraternidade real e sem barreiras. Falei demais, gente, desculpa, me empolguei. Nosso tempo acabou. Vocês querem comentar alguma coisa, Luciano? Pode ir. Deixa para segunda. Hein? Deixa para segunda para ampliar mais. Deu, eu fui muito além, às vezes eu me empolgo e pego, engato a quinta e, sabe? Eu preciso às vezes de um Anderson, menos Anderson. Quem gostaria de fazer nossa prece final?